Epilético. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 17. Mateus capítulo 17, versículo 14. Mateus capítulo 17, versículo 14. Eu quero pensar com você nessa noite sobre um pai que faz a diferença na vida da sua família, um pai que faz a diferença na vida dos seus filhos, nesse caso aqui na vida do seu filho, mas nós podemos trabalhar isso no plural, que faz a diferença na vida dos seus filhos, que faz a diferença na vida da sua família. Então diz assim a palavra de Deus, Mateus capítulo 17, versículo 14. E quando chegaram a multidão, aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelhos diante dele, dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo, muitas vezes cai na água. Trouxe aos teus discípulos e não puderam curá-lo. E Jesus respondendo disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? E até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. E repreendeu Jesus o demônio, e saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Amém, igreja? Um pai que faz a diferença na vida dos seus filhos, na vida da sua família. Queridos, ser pai, como já disse, foi dito aqui, muito bem dito pela Aurinete, é uma bênção, mas também é uma responsabilidade muito grande. E quando eu olho para a vida desse pai aqui em especial, um pai que a Bíblia não fala o nome dele. Então quando eu vejo um pai anônimo, eu penso assim, que é um pai que representa qualquer um dos pais que possa estar em qualquer lugar na face da terra. É um pai anônimo, mas é um pai. É um pai que demonstra uma preocupação muito grande, mas muito grande com o seu filho. E é interessante que o texto começa dizendo que aquele pai, ele chega diante de Jesus, ele se prostra de joelhos diante de Jesus. Então eu quero dizer para você nessa noite, que o pai que faz a diferença na vida dos seus filhos, na vida da sua família, é um pai espiritual. É um pai que procura gerar no coração da sua família, promover no coração da sua família a fé em Jesus Cristo. Não somente em tempos de crise, mas em todo tempo, mas principalmente quando os problemas chegam em casa. É um pai espiritual, um pai que age na fé. Uma pessoa, irmãos, que tem fé, uma pessoa espiritual, que exerce fé, ela demonstra a sua fé através das suas atitudes, e as suas atitudes geram uma imagem ao seu respeito na vida de todos aqueles que estão à sua volta. E aqui nós temos a imagem de um pai de joelhos, nós temos a imagem de um pai de joelhos diante de Jesus, clamando pelo seu filho. O que essa imagem fala para você? O que essa imagem transmite para você? Qual é o recado que essa imagem passa para você, igreja? Qual é o recado que essa imagem passa para cada um de nós? A imagem de um pai ajoelhado, orando e clamando a Jesus pelo seu filho. Então nós temos que pensar, irmãos, que uma pessoa de fé, ela deixa uma imagem positiva, que impacta a vida dos seus filhos, que impacta a vida da sua esposa, que impacta a vida da sua família toda. Pais que têm uma fé em Jesus, pais que procuram direcionar a atenção da sua família para Jesus. E quando eu penso nisso, em conexão com esse pai aqui, eu me lembro de um outro pai, que é exemplo desse, também estava sofrendo com alguém dentro de casa, e esse pai era Jairo. Esse aqui tinha um filho, que na visão dele era lunático, epilético. Jairo tinha uma filha que estava muito doente,
e que chegou a morrer no momento em que ele estava indo em busca de Jesus. É interessante que esse pai, ele vai em busca de Jesus por causa do seu filho. Jairo vai em busca de Jesus por causa da sua filha. E Jairo, ele vai levando Jesus. Chega um momento em que Jesus diz: eu vou com você. E Jairo disse: Senhor, eu também caminharei contigo. E aquele pai, Jairo, levou Jesus para dentro da sua casa, porque ele tinha fé, porque ele era uma pessoa espiritual. E aquele pai, Jairo, levou Jesus para dentro da sua casa, e ao levar Jesus para dentro da sua casa, um grande milagre aconteceu ali. E eu fico pensando, irmãos, como é bom quando nós levamos para dentro da nossa casa a nossa fé em Jesus Cristo. Quantos pais, infelizmente, pela sua falta de fé, pela sua falta de compromisso com Jesus, pela sua falta de espiritualidade, estão levando para dentro da sua casa violência, estão levando para dentro da sua casa abuso, estão levando para dentro da sua casa indiferença, e isso muitas vezes não está trazendo nenhum benefício, nenhuma transformação importante para a vida dos seus filhos, para a vida da sua família. E quando eu penso nisso, eu me lembro de uma história verídica, que o pastor Inaldo, antigo pastor da Igreja Batista do Buriti, ele contou uma vez, e eu guardei essa história no coração. Ele disse que havia um pai, que quando ele voltava para casa, a esposa e os filhos se trancavam no quarto. Está chegando ele, os filhos corriam, se trancavam no quarto, porque ele trazia para dentro da sua casa a embriaguez da bebida, a embriaguez da cachaça. E aquele pai, quando ele chegava em casa, o prazer que ele tinha era espancar os seus filhos, espancar a sua mulher. E aí então, irmãos, essa era a rotina. Quando a esposa e os filhos pressentiam que aquele pai estava chegando, todo mundo, que nem uns ratinhos, se escondiam dentro dos seus aposentos. E aí teve um dia que aquele pai chegou, ele bateu a porta, a mãe falou: filhos, vamos correr, cada um para o seu quarto. E a mãe foi para o seu quarto também. E aí aquele homem chegou, foi lá no quarto de casal, no quarto dele e da sua esposa, e bateu e falou: meu bem, saia daí. Ela falou: não, a gente vai esperar. Não, pode sair, com uma voz mansa, com uma voz tranquila, pode sair, porque eu tenho um convidado especial que está comigo, e pode sair, não vai ter problema nenhum. E ela ficou ali pensativa, se sairia ou se não sairia. E ele começou a insistir, foi lá no quarto dos filhos, falou: filhos, podem sair, o pai tem um convidado especial, e eu preciso que vocês saiam, para que eu possa apresentar para vocês esse convidado. E eles relutaram, mas com muita insistência dele, a mãe e os filhos abriram a porta, e ele disse: a partir de hoje, vocês não precisam mais correr de mim, porque eu não vou trazer mais para dentro dessa casa o vício, a embriaguez, e com o vício e embriaguez a violência, o maltrato, porque eu estava passando em frente a uma igreja, eu estava indo para o lar, mas eu estava passando em frente a uma igreja, e lá eu comecei a ouvir falar que havia um Jesus Cristo que muda a vida das pessoas, e eu não resisti, eu entrei naquela igreja, e esse Jesus entrou na minha vida, e hoje eu trouxe ele para casa, eu trouxe ele comigo. Então a partir de hoje, o que vai reinar neste lugar não será mais o medo, não será mais a angústia, não será mais o sofrimento. O que vai reinar neste lugar vai ser Jesus e o amor que ele colocou no meu coração. Irmãos, são histórias assim que nos ensinam que para a gente poder ser um pai consolo, para que a gente possa ser um pai verdade, como foram apresentados os pais aqui através das plaquinhas que as crianças estavam segurando: pai consolo, pai coragem, pai amor, pai sabedoria. Nós precisamos, antes de tudo, sermos pais espirituais, porque, irmãos, é da nossa espiritualidade que emanam as virtudes que foram descritas aqui. É da nossa espiritualidade, é do nosso relacionamento de fé com Jesus, que nós vamos conseguir ser o pai amigo, o pai sábio, o pai consolo, o pai corajoso, o pai amoroso que nós, todos nós, precisamos ser.
Porque, irmãos, a espiritualidade, ela se manifesta através de atitudes de fé. E essas atitudes de fé têm que gerar uma imagem positiva de quem nós somos em Cristo, na visão da nossa família, na mente dos nossos filhos, no coração dos nossos filhos, no coração, estou falando para os homens, no coração das nossas esposas. Então, a imagem de um pai de joelhos, orando, é uma imagem poderosa. A imagem de um pai que se ajoelha para buscar a Deus pela sua casa, pela sua família, pelos seus filhos, no momento da crise, no momento da dor, no momento da enfermidade, é uma imagem poderosa. Nós temos a responsabilidade de gerar fé no coração da nossa família, construindo imagens que revelam que nós temos fé. A imagem de um pai ajoelhado fala muito sobre quem nós somos em Deus. A imagem de um pai que lê a Bíblia fala muito ao coração dos nossos filhos. A imagem de um pai que abre a sua Bíblia dentro da sua casa e começa a dissertar, a falar dos valores bíblicos com a sua família, fala muito da nossa espiritualidade. A imagem de um pai que diante dos filhos trata com carinho, trata com respeito, trata com amor a sua esposa, fala muito da nossa espiritualidade. A imagem de um pai que no momento do conflito age com mansidão, ao invés de ser agressivo, fala muito sobre a nossa espiritualidade. A imagem de um pai que dialoga com os filhos, que promete algo e cumpre, fala muito sobre a nossa espiritualidade. Então, quando nós temos compromisso com o Senhor Jesus, irmãos, a nossa vida é transformada pelo Evangelho que Ele traz para dentro da nossa vida, porque o Evangelho transforma, o Evangelho muda as pessoas, o Evangelho muda o coração das pessoas, o Evangelho muda o espírito das pessoas. E quando nós começamos a criar imagens positivas de fé na vida das pessoas, as pessoas que estão à nossa volta, elas começam a acreditar, irmãos, em Deus. Elas começam a acreditar no amor de Deus, elas começam a acreditar no poder transformador do Evangelho de Deus na nossa vida. Por quê? Porque a fé, ela se manifesta de forma prática. Então nós, a exemplo desse pai, esse pai era um pai espiritual. Ele sabia que o seu filho tinha um problema, e aqui nesse texto diz que na visão deste homem, esse filho era lunático. Ele poderia ter procurado um médico, ele poderia ter procurado outras opções, vamos dizer assim, de ajuda para o seu filho, mas ele centralizou toda a sua atenção em Jesus Cristo. É como se ele dissesse: a minha maior esperança não está naquilo que a capacidade humana pode fazer, a minha maior esperança está naquilo que o poder que emana de Jesus pode fazer na minha casa e na minha vida. Irmãos, quando nós, como pais, aí eu também coloco a figura da mãe, quando nós, na função que temos de líderes da nossa casa, nós nos tornamos pessoas de fé, e temos compromisso verdadeiramente com a fé, nós começamos a cooperar com Deus em relação ao processo de cura, em relação ao processo de restauração, em relação ao processo de mudança que Ele quer fazer na vida da nossa família. Às vezes nós precisamos buscar mudanças, buscar transformações dentro da nossa casa, que coloquem, vamos dizer assim, o nosso lar num nível mais elevado de harmonia, de paz. Mas isso só virá se nós tivermos fé naquele que promove a paz, se nós tivermos fé e humildade para nos prostrarmos diante daquele que é o Senhor da paz, que é o Senhor das mudanças e das transformações, que é Jesus. Jesus era o alvo da fé daquele pai, era um pai comprometido com Jesus. Eu quero perguntar para você que está aqui nessa noite: pai, você é um pai comprometido com Jesus? Você é um pai que tem caminhado em direção a Jesus quando os problemas chegam na sua casa?
Você é um pai que se humilha diante de Jesus quando você reconhece que nas suas mãos você não tem poder, nem força, nem recursos para enfrentar as dificuldades que muitas vezes estão batendo na porta da sua casa, que muitas vezes estão atingindo a sua família. Se você é esse pai, dependente, humilde e acima de tudo cheio de fé e confiança em Cristo, eu quero dizer para você, você será um pai vitorioso. Um pai espiritual é um pai que se preocupa com a imagem que ele está gerando aos olhos dos seus filhos, aos olhos da sua esposa, aos olhos da sua família. A imagem de um pai ajoelhado, orando, deve ser um alvo das nossas vidas. Porque, irmãos, a nossa dedicação, presta atenção no que eu vou falar, a nossa dedicação, ela fala sobre o valor e o nível de importância que existe sobre a situação a qual nós estamos nos dedicando. Se nós nos dedicamos a Deus, somos pessoas que temos preocupação em nos dedicarmos a Deus e permitir que essa dedicação gere em nossas vidas uma imagem de compromisso com Deus, os nossos filhos vão ver isso e vão dizer assim: isso é importante para o papai, isso é importante para a mamãe, e se é importante para o papai, se é importante para a mamãe, também é importante para mim. Amém, igreja? Agora, se os seus filhos só veem a sua dedicação para o trabalho, você é um pai muito dedicado, mas só para o trabalho. Você é um pai muito dedicado para torcer pelo seu time no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil, na Libertadores, mas o seu filho não vê a sua dedicação, a mesma dedicação, o mesmo empenho, a mesma alegria na hora em que você deveria estar orando, na hora em que você deveria estar lendo a palavra, na hora em que você deveria estar na igreja. O seu filho não vê a mesma dedicação, o mesmo fervor, a mesma alegria quando você vê o seu time fazer um gol. Então a criança vai dizer: papai gosta de futebol, isso é importante para o papai, né? Mas o papai não gosta muito de orar, não. Papai não gosta muito de ler a Bíblia. Papai não gosta muito de ir na igreja. Então eu também não vou, porque não é importante para o papai, porque não é importante para a mamãe, porque os filhos, eles são o reflexo de quem nós somos. Qual é o reflexo que você está sendo para o seu filho? Qual é o reflexo que a sua vida está sendo para o seu filho em relação à sua espiritualidade? Irmãos, o Evangelho muda a gente, muda a nossa linguagem, sim ou não, irmãos? O crente que falava palavrão, ele deixa de falar palavrão quando Jesus entra na vida dele. Eu falei um pouco sobre isso lá em Dourados. Falei, gente, o Evangelho muda, porque está falando sobre unidade. E quando Jesus disse assim em João capítulo 17, versículo 21, Pai, que eles sejam um como Tu és em mim, para que o mundo creia que Tu me enviaste. Que eles sejam um como Tu és em mim e eu em Ti, para que o mundo creia que Tu me enviaste. E eu disse à igreja, estou dizendo para vocês aqui agora, a nossa unidade de amor, ela fala ao mundo, ela fala aos incrédulos. Por quê? Porque a nossa unidade de amor em Cristo, baseada no Evangelho, ela produz vida, ela gera vida, e ela gera, irmãos, uma vida de excelência, excelência moral, excelência espiritual e excelência relacional. Então as pessoas que estão lá fora, elas começam a olhar para nós, para a nossa unidade de amor em Cristo, e elas começam a ver a nossa vida de excelência em Cristo, uma vida de excelência moral, porque a gente se preocupa em fazer o que é certo. Amém, igreja? Uma vida de excelência espiritual, porque a gente se preocupa em ter comunhão com o nosso Pai. Uma vida de excelência relacional, por quê? Porque em Cristo a gente aprende a desenvolver o amor de maneira correta, através da manifestação das virtudes do amor, para a construção de relacionamentos felizes, relacionamentos saudáveis, relacionamentos consistentes de amor, onde existe generosidade, humildade, solidariedade, amizade, cooperação. Aí quem está lá fora
olha para a nossa vida, olha para a unidade que nós estamos desenvolvendo e fala: puxa vida, que relacionamento bonito, eu quero isso para mim. Aí ela vai atrás da fonte, daquele que gerou em nós a capacidade de vivermos de maneira diferente, e a fonte é Jesus, porque o Evangelho, ele muda a nossa vida, muda o nosso comportamento. Porque, irmãos, eu antes de conhecer Jesus, eu falava palavrão. Hoje, talvez as pessoas olhem para mim e falem: nossa, eu nunca imagino o pastor falando palavrão. Mas já falei, irmãos, já falei. Mas o que mudou? O que tirou esse hábito da minha vida? Jesus. E eu quero dizer para você, pais, vocês que têm filhos pequenos, deixe Jesus tirar o palavrão da vida de vocês. Sabe por quê? Porque se vocês continuarem falando palavrão, as crianças de vocês também vão falar. As crianças de vocês também vão assimilar, porque a criança não sabe o que é palavrão nem palavrinha, ela não sabe o significado das palavras, ela vê você falar e ela repete. Amém, igreja? O Evangelho, ele tem que transformar a gente por dentro, tem que mudar a nossa linguagem, tem que mudar a nossa maneira de pensar. Unidade espiritual é algo que Deus quer ver na igreja, mas unidade espiritual Deus quer ver primeiro na nossa casa, na nossa família, porque a célula máter da igreja é a família. Então, o primeiro lugar onde precisa ter unidade espiritual é dentro da nossa casa. E como eu disse lá em Dourados, unidade é coisa para pessoas maduras, não para pessoas imaturas. Unidade é coisa para gente madura. Pessoas que valorizam unidade são pessoas que têm maturidade espiritual. Porque, irmãos, se você pega, por exemplo, Gálatas capítulo 6, versículo 1, você vai encontrar o seguinte texto lá: se algum irmão for surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com mansidão, cuidando de vós mesmos, para que também não sejais tentados. Esse texto está dizendo o seguinte: que Deus, ele quer trabalhar na vida daqueles que estão no pecado, que estão errando, que estão falhando, e para que ele faça isso, ele fala com os espirituais. Deus não fala com carnais, Deus fala com espirituais. Porque, mas pastor, Deus não tinha que falar com aquele que é carnal, Deus não tinha que falar com aquele que está errando. Deus não vai fazer isso porque essas pessoas não têm condição de serem exigidas. Deus não pode cobrar delas porque elas não terão condição de corresponder ao que Deus quer. Então Deus precisa usar aqueles que são espirituais. É como se Deus falasse assim: ó, você que é espiritual, você tem que ajudar aquele que não é a caminhar da maneira certa. E entre um pai e um filho, quem que tem que ser mais espiritual, irmãos? Na via da regra, o pai. Mas muitas vezes acontece do filho ser mais espiritual que o pai. Então o filho às vezes vai ter que ajudar o pai a caminhar, mas na via da regra, o pai precisa buscar espiritualidade para poder conduzir o filho. Sim ou não, irmãos? Não é estranho um filho conduzindo um pai? Não é estranho a figura de um filho dizendo: pai, você está errado aí. Pode acontecer? Pode. É proibido? Não é proibido. Mas eu, como pai, tenho que buscar uma vida espiritual que me dê autoridade, que me dê condição de poder conduzir o meu filho nos caminhos do Senhor. Então, viver o amor, viver a unidade de amor que Deus espera que nós vivamos, é coisa que exige maturidade, que existe, irmãos, uma mente madura para entender que nem sempre o fato de nós sermos mais espirituais, nós seremos menos exigidos. Pelo contrário, quem é mais espiritual, mais exigido é, porque a quem mais é dado, mais será cobrado. Os irmãos acham que Deus cobra
do Davi ao telhado, na mesma medida que ele cobra de mim? Hein, irmãos? Não, irmãos. A cobrança sobre mim é muito maior. Por quê? Porque eu tenho mais maturidade, porque eu recebi mais condições, capacidades para poder acertar. Então, dentro disso, Deus vai exigir mais do pastor Valdilei. E o que ele vai exigir de mim? Que eu ajude o Davi Hortelhado a caminhar, como eu ajude a Larissa a caminhar, como eu ajude qualquer outra pessoa a caminhar. Por quê? Porque Deus conta comigo e com você para que Ele faça uma grande obra na vida de todos. Então, um pai que faz a diferença, ou uma mãe que faz a diferença, é uma mãe e um pai espirituais, que se preocupam em construir uma imagem positiva de fé no coração dos seus filhos. Infelizmente, muitos pais não têm conseguido promover fé no coração dos seus filhos, porque têm construído, porque não têm desenvolvido um compromisso de fé com Jesus, e aí tem gerado uma imagem negativa de um pai ausente, de um pai indiferente, de um pai que muitas vezes está preocupado de forma exagerada com as questões materiais, com ganhar dinheiro, e está deixando de lado a oportunidade de ser um pai presente, de ser um pai carinhoso, de ser um pai amoroso, de ser um pai amigo. E muitas vezes essa reflexão nós temos que fazer como pais: que imagem eu estou passando para os meus filhos? Eu peguei um artigo aqui de um enunciado sobre psicologia. Quem é mais capacitado para isso é o Lucas, né? Mas não quer dizer que eu não possa ler sobre psicologia e passar enunciados psicológicos. Aqui fala do seguinte, que a presença do pai, o pai presente, ele evita na vida dos seus filhos marcas emocionais e psicológicas que podem durar uma vida inteira, só pelo fato de ele ser presente. Como um pai ausente, ele pode produzir marcas psicológicas, emocionais na vida dos seus filhos que durarão uma vida inteira. E aí vem aqui algumas, vamos dizer assim, algumas dessas marcas. Primeiro, um pai que é ausente, um pai que não é presente na vida dos seus filhos, ele contribui para a baixa autoestima do seu filho. Filhos que não têm um pai presente, ele tem dificuldade de ter uma autoestima. A sua autoestima é baixa. Ele tem dificuldade de acreditar em si mesmo, de que ele possa fazer, de que ele possa conquistar, de que ele possa ir adiante. Por quê? Porque ele não tem um exemplo forte de alguém que fez isso. Pais ausentes, eles geram filhos inseguros emocionalmente. Pais ausentes, eles geram filhos que têm maior probabilidade de abandonar os estudos. Vamos dizer assim, o índice de filhos que abandonam os estudos, que deixam de estudar, que deixam de cursar uma faculdade, geralmente, na sua grande maioria, são filhos que não cresceram debaixo da presença dos pais, e principalmente do pai. Pais ausentes geram filhos que têm maior probabilidade de se envolver com drogas. Pais ausentes geram filhos que têm uma inteligência emocional baixa. Então olha só, o quanto de coisas negativas muitas vezes nós geramos na vida de um filho, simplesmente porque somos ausentes. E esse pai, por ser um pai espiritual, ele se fazia presente. O filho dele estava epilético, o filho dele estava doente, mas ele estava do lado do seu filho. Ele estava passando com o seu filho pelos problemas que o filho estava enfrentando. Ou seja, ele se fazia presente, mesmo não sabendo corretamente o que fazer, mas ele estava ao lado daquele filho. Eu quero dizer para você, pai, esteja ao lado do seu filho. Mãe, esteja ao lado do seu filho, porque muitas vezes a sua presença será tudo o que Deus precisa para fazer o milagre, a cura, a restauração acontecer. Amém? A igreja está entendendo o que eu estou pregando? Então, a primeira característica de um pai que faz a diferença
é que ele é um pai espiritual, um pai que sabe o valor dos seus joelhos dobrados, para que Deus possa cumprir o processo de cura, de restauração que Ele quer fazer dentro da sua casa. Um pai que sabe o valor da sua vida dedicada a Deus, a palavra de Deus, a obediência à palavra de Deus. Ele sabe o peso dessas situações no processo de cura que Deus quer operar dentro da sua casa. Então, nesse dia dos pais e mães, nós precisamos ser mais espirituais, precisamos orar mais, precisamos ler mais a Bíblia, precisamos estar mais na presença de Deus, porque o mundo aí fora é um mundo de pecado, é um mundo de perdição, é um mundo de ideologias malignas. Nós precisamos cuidar da espiritualidade dos nossos filhos. Uma coisa que eu disse lá em Dourados, que vou repetir agora aqui, é que nós temos que cuidar dos nossos filhos em relação, irmãos, à ação do diabo lá fora. E nisso eu digo o seguinte: não subestime o poder da primeira mordida. Vou repetir: não subestime o poder da primeira mordida. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Vai lá no Éden, quando Satanás tentou Eva com o fruto, Satanás disse para Eva dar 4, 5, 6 mordidas no fruto. Foi isso, irmãos? Ele só falou: prove. Era necessário apenas uma mordida. Era necessário apenas uma experiência com o pecado. Era necessário apenas uma experiência com aquilo que era proibido por Deus. Nós não sabemos o poder negativo e destrutivo que tem a experiência de um primeiro beijo lésbico. Vou repetir: nós não sabemos o poder destruidor, o poder destrutivo que está por trás de um único beijo lésbico entre 2 homens ou 2 mulheres. Claro que a gente pensa em lesbianismo, a gente pensa mais em mulher, mas de um beijo homossexual, porque o diabo só precisa que seja feito o quê? Uma vez. Não subestime, queridos. Nós temos que entender o mundo que nós estamos vivendo. Daqui a uns dias, quem tem filhos pequenos, o filho ou a filha vai chegar em casa e vai dizer assim: papai, a minha amiguinha tem 2 pais. Como é que o senhor me explica isso? Ou a minha amiguinha tem 2 mães. Como é que o senhor me explica isso? Eu repasso essa pergunta para você que já é pai hoje. Se o seu filho, sua filha chegar para você e dizer: eu vi 2 menininhas se beijando na escola, eu vi 2 meninos se beijando na escola, pode, papai, pode, mamãe, fazer a mesma coisa? Como que você vai lidar com essa situação? Você entendeu que a sua espiritualidade, ela é a base para que você possa ter uma ação restauradora de Deus e protetora de Deus na vida dos seus filhos? Porque se você não for uma pessoa espiritual, você vai correr o risco de se envolver com aquilo que o mundo está pregando. A sua espiritualidade é a salvação do seu filho, a sua espiritualidade é a salvação da sua filha, a sua espiritualidade é a salvação da sua família. Você precisa ter compromisso com Jesus, você precisa ter compromisso com a vontade de Deus, com os padrões de Deus, com os modelos de Deus para a família, porque senão o mundo vai roubar isso de você. O diabo não está brincando de ser diabo, mas tem muito crente brincando de ser crente. O diabo não está brincando de influenciar crianças. O diabo não está brincando de plantar no coração das crianças ideologias pecaminosas, mas nós muitas vezes estamos brincando de sermos pais, porque estamos passando para a televisão, passando para o celular, uma responsabilidade que é nossa, de passar valores para os nossos filhos. Meu filho está me dando muito trabalho, fica na televisão, neném. Isso, passa o seu filho para a televisão. Meu filho está me dando muito trabalho, joga o celular na mão dele e deixa ele acessar o que ele quiser. Você vai ver onde é que seu filho vai parar, onde é que a sua filha vai parar.
nós precisamos trazer para nós a responsabilidade de abençoar a vida dos nossos filhos. E isso é fruto de uma fé firme em Jesus. Amém, igreja? A imagem de um pai que ora, a imagem de um pai que lê a palavra, a imagem de um pai que valoriza culto, é a imagem que será importante para que o seu filho ou a sua filha continue caminhando nos caminhos de Deus. Irmãos, qual é o pai que faz a diferença? É o pai que ama incondicionalmente. O que é amar incondicionalmente uma pessoa? É você dizer: eu amo essa pessoa independente das qualidades ou dos defeitos que ela possua. Eu amo essa pessoa independente dos benefícios ou do desconforto que ela me traz, porque eu amo incondicionalmente. Amar incondicionalmente é você amar a pessoa independente do bem que ela está te fazendo ou do desconforto que ela está te trazendo. Esse filho, com esse problema de ser jogado no fogo e na água, eu pergunto para os irmãos: trazia desconforto para o pai? Sim ou não? Era um problema que incomodava aquela família? Sim ou não, irmãos? Era um problema. Às vezes, pais, nós vamos ter filhos com problemas que eles não pediram para ter. Você acha que aquele filho pediu para que ele tivesse um demônio colocando doença nele? Às vezes nós vamos ter que nos deparar com um filho que tem um problema emocional, que tem um problema espiritual, ou que tem um problema físico, e nós temos que dizer: com todos os seus problemas, meu filho, eu te amo. Com todos os seus problemas, meu filho, eu vou cuidar de você. Isso é amar incondicionalmente. Aquele pai, ele amou incondicionalmente aquele filho, e através daquele amor incondicional, ele não desistiu de buscar pela fé a cura que aquele filho precisava receber. Eu quero perguntar para você: tem amor incondicional no seu coração? Tem amor incondicional no teu coração, irmão? Ame o seu filho. Pai, mãe, ame o seu filho com os problemas que ele tem. Ai, pastor, o senhor não conhece o meu filho. Ai, pastor, o senhor não sabe dos problemas do meu filho. Eu não sei quem é o seu filho, eu não sei quais são os problemas do seu filho, mas eu sei de uma coisa: eu conheço alguém que resolve problemas. Eu não preciso saber o tamanho do problema do seu filho, eu preciso saber do tamanho do poder que Jesus tem para resolver o problema do seu filho. Por isso eu quero dizer para você nessa noite, querido: não brinque de ser pai, não brinque de ser mãe, porque amar é um desafio. Amar é um desafio, não é um sentimento somente, é uma decisão. Eu vou amar essa pessoa do jeito que ela é, com o problema que ela tem, com a dificuldade que ela está enfrentando. Eu vou amar incondicionalmente. Amém, igreja? Um pai que faz a diferença na vida do seu filho é aquele que não transfere para Jesus as decepções que passa com os discípulos de Jesus. Esse pai, ele buscou uma solução para um problema primeiro nos discípulos, e os discípulos não puderam resolver. Ele esperou Jesus descer do monte. A hora que Jesus desceu, ele foi correndo ao encontro de Jesus, e ele disse: Jesus, meu filho tem esse problema, fogo, água. Eu levei aos discípulos do Senhor, mas eles não puderam resolver. Mas Jesus resolveu. Eu quero dizer para você, querido, às vezes nós temos que ter maturidade para entender que os discípulos de Jesus erram, que os discípulos de Jesus falham. Por quê? Porque os discípulos de Jesus são que nem eu e você, imperfeitos. Todos nós, como discípulos de Jesus, estamos em fase de crescimento. Nós não sabemos tudo. Existem coisas que para nós
são limitadas em relação àquilo que nós podemos fazer. E muitas vezes nós vamos nos decepcionar com alguém dentro da igreja. E essa decepção, ela pode ser usada pelo inimigo para nos afastar de Jesus, para nos afastar da igreja. Eu quero dizer para você nessa noite, por mais que alguém te decepcione dentro da igreja, não transfira isso para Jesus. Não transfira isso para Jesus, porque Ele jamais vai te decepcionar. Às vezes você precisa continuar crendo no milagre, você precisa continuar buscando a Jesus, apesar das decepções que você sofre com pessoas, e até mesmo pessoas que servem a Jesus. Por quê? Porque aqui nós não temos, vamos dizer assim, uma multidão de pessoas perfeitas, mas uma multidão de pessoas que estão sendo aperfeiçoadas. Na testa de todos nós está escrita uma placa invisível que diz: ainda estou em construção, tenha paciência comigo. Amém, igreja? Olha para o irmão que está do seu lado e diz assim: eu ainda estou em construção. Você ainda está em construção. Eu ainda estou em construção. Mas eu tenho uma palavra maravilhosa da parte de Deus para te entregar. O Senhor diz assim: que aquele que começou a boa obra é fiel para terminá-la até o dia final. Isso quer dizer que você não será uma obra inacabada. Deus vai cumprir e fazer perfeito tudo aquilo que Ele tem na sua vida. Você não ficará pela metade, você não será uma obra incompleta, você será uma obra completa no Senhor. O que Ele começou, Ele vai terminar. Amém, igreja? Não transfira para Jesus aquilo que muitas vezes você sofre com pessoas, porque Jesus, Ele nunca vai te decepcionar. Irmãos, quem é o pai que faz a diferença? É aquele que leva o seu filho a Cristo e não se arrepende do resultado que obtém. Aquele pai levou o seu filho para Jesus e ele não se arrependeu do que ele colheu. Eu quero dizer para você nessa noite, querido, você nunca vai se arrepender da atitude de levar seu filho para Jesus, porque o resultado sempre será bom. Amém, igreja? O resultado sempre será benéfico, o resultado sempre será de transformação, de mudança, de cura, de restauração para o seu filho. Pais, levem os seus filhos para Jesus. Nós vamos ter aí, semana que vem, um trabalho desenvolvido exatamente para atender situações relacionadas à vida dos nossos filhos. Como que você pode ser um pai que vai fazer a diferença? Trazendo o seu filho, incentivando o seu filho para estar aqui, participando com ele se necessário for. Irmãos, a igreja não pode amar o seu filho mais do que você. Vou repetir: a igreja não pode amar o seu filho mais do que você. Se existe alguém que tem que amar o seu filho mais do que qualquer outra pessoa, é você que gerou. É inadmissível que uma mãe e um pai não amem mais o seu filho do que uma instituição, por mais que ela seja divina. Eu, como pai, tenho que amar os meus filhos mais do que qualquer outra situação ou instituição. Existem várias maneiras de demonstrar amor. Amar não é só você falar manso, ser doce, ser carinhoso. Amar muitas vezes é ser firme no sentido de trazer o seu filho para uma direção que vai trazer cura, restauração na vida dele. Nós precisamos entender que o amor de Deus não é passivo. O amor de Deus é exigente. O amor de Deus é transformador. O amor de Deus é confrontador. Esse amor precisa estar na nossa vida. Eu tenho uma alegria, irmãos, lá em Dourados. Depois os irmãos vejam as pregações, vejam o trabalho. Foi tremendo, irmãos. Mas quando eu subi lá no altar, eu falei: gente, eu tenho 3 filhos. Minha esposa, eu tenho 3 filhos. Aí eu falei do Gabriel que estava lá. Aí eu falei do Mateus. Falei: o Mateus, ele é o bombado. Eu falei: eu também sou, só que no abdômen. O
meu músculo é daqui para cá. Do Mateus é no bíceps, né? Falei, o Davi é o motorista, está lá carregando a mamãe para onde ela precisa ir, né? Eu fiz comercial dos meus filhos lá, né? Por quê? Porque eu amo meus filhos, eu amo quem eles se tornaram e que eles estão se tornando a cada dia em Cristo, porque eu vejo que o que a gente plantou, a gente está colhendo, e está sendo bom, porque estão na igreja, estão comprometidos com Deus. Eu pergunto para você, você que também tem filhos, você precisa buscar isso, se alegrar pelo fato de que o seu filho está crescendo na fé que você plantou. Quem plantou a fé no coração do seu filho? Eu como pai, plantei, está lá. É uma alegria. Ame o seu filho mais do que a igreja. A igreja precisa amar o seu filho, mas você precisa amar mais ainda. Amém, igreja? Em último lugar, vamos passar a régua aqui, vamos fechar a conta. O pai que faz a diferença na vida do seu filho é aquele que conquista a admiração e a gratidão do coração do seu filho por aquilo que fez em amor. Irmãos, a história de um jovem epilético, sim ou não? Sim ou não, igreja? O jovem, a história dele continuou com ele epilético? A história continuou com ele possuído pelo demônio? Não. A história daquele rapaz continua com a vida de alguém liberto, com a vida de alguém que nunca mais foi jogado no fogo nem na água, com a vida de alguém que tinha um demônio, mas agora não tem mais. E a primeira pessoa que ele olha e ele vê ali ao lado dele, depois de Jesus, com certeza ele era muito grato a Jesus, porque Jesus foi quem o libertou. Mas depois de Jesus, a primeira pessoa que ele olha e vê que está do lado dele, que lutou com ele, que ajudou ele a vencer aquela situação, é o seu pai. E com certeza ele olha e diz: Pai, obrigado, porque o Senhor não desistiu de mim. Obrigado, Pai, porque o Senhor esteve comigo. Jesus me curou, Jesus me libertou, mas o Senhor foi o canal para que eu pudesse obter essa libertação. Naquele momento houve gratidão, naquele momento houve admiração daquele filho pelo seu pai. Eu quero dizer para você nessa noite, vale a pena ser pai. Amém, igreja? Vale a pena criar filhos, vale a pena ser mãe, vale a pena. Nós temos que lutar por isso, porque o mundo está lutando para tirar os seus filhos de você, para tirar os nossos filhos de nós, mas não vai conseguir, porque nós estamos com Jesus. Nós estamos com Jesus. Nós estamos com Jesus. Eu quero dizer para você nessa noite, Jesus é a nossa âncora, Jesus é a nossa tábua de salvação, Jesus é a base da nossa vitória, e será até o fim dos nossos dias, porque Ele diz: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu quero pedir para que você fique em pé. Eu estou sem voz, irmãos, mas eu estou feliz, porque Deus moveu lá em Dourados, e Deus tem movido nas nossas vidas nesses dias. E eu quero dizer para você, tem muitas pessoas doentes, machucadas, nós encontramos muitas pessoas machucadas,